Nosso tema de hoje, a firmeza da graça. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia ou nos acompanhasse no telão, no livro de Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, quando Paulo ele fala aos Filipenses, ele diz algo que vai ser muito importante, que vai nos ajudar a entender a firmeza da graça de Deus, a garantia da graça de Deus, aquilo que a graça de Deus mantém nas nossas vidas. Então Paulo diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você está certo disto? Porque a palavra de Deus não mente. Amém? Amém. Que esta palavra ela possa abençoar o teu coração, a todo internauta ao redor deste mundo que está online conosco. Vamos orar, feche seus olhos, oremos a Deus. Pai amado e bendito, Rei de reis, Senhor de senhores, Tu disseste que está tudo consumado. Lá estava o perdão, lá estava a unção, lá estava o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro, lá estava a realidade da graça de Deus sendo manifestada. Já temos esse fundamento, já conhecemos como fomos conhecidos. Agora, Deus, nós estamos levantando paredes nas nossas vidas, das nossas casas, para que nós possamos viver a genuína graça de Deus, para que nós tenhamos consistência naquilo que cremos. Nós não queremos acreditar por acreditar, mas nós queremos a verdade libertadora, a verdade firme que só a graça de Deus nos traz. Por isso, Senhor, usa a minha vida, Senhor, usa a minha boca, a minha mente e o meu coração para dar visibilidade, para dar rosto aos seus pensamentos, para que a glória do Senhor Jesus seja constante e aqueles que amam verdadeiramente são amados por Jesus, digam amém. Amém. Obrigado, Ciro. Eu, como vosso pastor, como teu pastor, posso te chamar de filho amado, ovelhas deste aprisco, família de Deus, famílias benditas sobre esta terra. Nesses dias, nós estamos tendo os Jogos Pan-Americanos. Muitos de vocês já viram muitos brasileiros ganhando medalhas, subindo ao pódio, e milhares de pessoas ao redor deste mundo estão de olho no Brasil, no Rio de Janeiro, para saber quais são ainda os atletas que herdarão uma medalha. Então, o que acontece? As pessoas querem saber quem vai chegar ao fim, quem vai subir ao pódio, quem vai pegar aquela medalha de ouro, de prata ou de bronze, não importa, é uma medalha. Então eu queria que nesta noite você ouvisse aquilo que o teu pastor tem a dizer a respeito de algo que para você conseguir, para você terminar uma etapa na sua vida, você tem que ter alguns fatores, alguns pontos que os atletas têm. Esses fatores, esses pontos, é o que nós chamamos de velocidade e de habilidade. Todo atleta tem velocidade, todo atleta tem habilidade, seja qual for o esporte que ele esteja praticando. Mas além disso, tem algo dentro do atleta, tem algo dentro daquele competidor, que nós podemos acrescentar além de velocidade e habilidade. Nós podemos acrescentar ainda aquilo que nós chamamos de resistência, ou melhor dizendo, persistência.
ou ainda perseverança. Então, um atleta, ele tem, além da habilidade e da velocidade, ele tem uma resistência, ele é persistente e ele persevera. Porque se uma pessoa começa a trilhar um caminho e ela não coloca essas etapas também na sua vida, ela não chega a lugar nenhum e ela não alcança nenhum tipo de medalha. Amém? Então eu queria dizer que a Bíblia não diz que aquele que começou a boa obra, talvez vá terminá-la. Ele não disse que aquele que começou a boa obra, vai chegar para a igreja agora e falar, termina vocês a obra. Ele também não disse que aquele que começou a boa obra, talvez seja o desejo dele terminá-la. Ele disse que vai terminar. Amém? Amém, igreja. Aplauda o Senhor. Se você quiser aplaudir, aplauda. Se você quiser se manifestar com aleluia, glória a Deus, o faça. Deus se alegra quando o povo de Deus se manifesta. Então, eu queria explicar para você o que significa, na graça de Deus, se você recebeu Jesus como seu Salvador, se você crê que Ele é o seu Redentor, se você o coloca em primeiro lugar na sua vida, a graça de Deus, que é resistente e persistente, tem que se confirmar na tua vida. Amém? Vai fazer você viver a vida eterna. Vai te dar o direito a ter saúde, a ser feliz, a ser próspero. Você vai viver livre de maldições. Você não precisa mais aceitar aqueles espíritos de condenação que vieram sobre a tua vida. Você vai acreditar que você é salvo para sempre, que o teu espírito é um com o espírito do Senhor Jesus Cristo, que você não poderá ter o teu nome apagado do livro da vida. Por esta graça, não há dúvidas. Não há dúvidas. Está consumado, está feito pela graça de Deus. É um caso fechado, está fechado. Diga comigo, está fechado. Amém? Esta persistência é da graça, não depende de nós. Ele disse que Ele começou uma obra e Ele vai terminá-la. Deus garante e sustenta a nossa vida por graça. Ele disse, eu vou começar uma obra na tua vida, mas eu vou terminá-la. O problema é que todos nós já vimos como Deus começou a nossa vida. Por exemplo, a minha vida, Deus começou da seguinte forma. Eu era católico, eu estava num colégio de freiras, eu sempre estudei em colégios particulares, em bons colégios, graças à bondade dos meus pais, à educação que eles me deram. Eu sempre estudei em colégios particulares. E no dia 11, todo dia 11, eu ia na igreja Nossa Senhora de Lourdes, porque eu contemplava a tua Nossa Senhora de Lourdes, né? A minha não, pode ficar para você. Então, eu estava lá todo dia 11, né? Era próximo de casa. Mas, um dia, eu já estava estudando num outro colégio, que não era de freiras, mas era particular. Chamava-se João 23. Alguns conhecem, fica na Vila Prudente. É de católicos também. Com esse nome de papa só poderia ser. E eu estava ali, eu estava indo mal em algumas matérias na escola, mas a graça e a misericórdia do Senhor mudou a minha sorte de vida. Cada um aqui tem uma história diferente para contar. Como foi que Deus chegou, como Deus alcançou a sua vida. E eu quero saber, quero te explicar, na realidade, quero que vocês saibam, como que nós vamos terminar esta obra, que Deus disse que Ele começou e Ele vai terminar. Eu, como seu pastor, não posso apenas pensar em vocês vivendo a vida eterna. Mas o Senhor
Amém. Eu não posso pensar em vocês somente na vida eterna. Mas, pastor, você vai me perguntar, a vida eterna não está garantida? Das mãos do inimigo, ninguém pode me arrebatar. Eu sou um com o Senhor. Os dons e o chamado são irrevogáveis. Você está certo, isso é certo na sua vida. Mas o desejo de um pastor, de um bispo aqui da igreja, é ver a sua vida, é ver que você viva nesta terra, que você viva bem, que você viva com abundância. Mas pastor, quem me garante? Quem garante? A graça de Deus garante. A graça de Deus é que garante todas essas coisas. Nós estamos aprendendo hoje que Deus não só salva, não só livra, mas Ele sustenta e garante que o que Ele começou na sua vida, Ele é fiel para terminá-la. Veja o que Pedro diz em 1 de Pedro 5, no versículo 11, capítulo 5, versículo 11 e 12. Diz assim, versículo 11: A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo, resumidamente exortando e testificando de novo, que esta é a genuína graça de Deus, e nela estáis firmes. Eu subo esse altar nesta noite, altar de celebração da palavra de Deus, porque você que veio aqui esta noite investir a sua vida, você que é homem, mulher, trabalhador, estudante, você que é dona de casa, você que tem entrado aqui, você tem visto Deus agir na sua vida. Amém? Amém. Então eu gostaria que você, nesta hora, como teu pastor, eu estou dizendo que a graça de Deus é aquela que sustenta. Amém? Então, você me acompanhou, e eu digo a você que a graça é a firmeza da vida. A graça de Deus é a firmeza da vida. Então, pastor, quando é que eu tenho a garantia desta graça? Não sei se vocês sabem, mas existem 3 situações que nós, cristãos, devemos e podemos sair com facilidade quando nós conhecemos a graça de Deus. Essas situações levam o povo de Deus a cair quando não conhecem, quando não estão firmes na palavra do Senhor. Então, assim, o que eu disse para vocês sobre velocidade, sobre habilidade, sobre resistência, persistência, se você não tiver essas coisas, você não ganha nada, você não chega a lugar nenhum. Então, quais são as situações que nós precisamos da garantia da graça, como aquela graça que diz a você no momento em que você está confuso, diz, opa, eu vou chegar até o final. Primeira situação que acontece na vida dos cristãos, na vida do povo de Deus, é quando nós somos tentados. Quando nós somos tentados, o povo de Deus, a tentação acontece no povo de Deus com frequência. Vocês não pensam que assim nós estamos livres, nós estamos fora de sermos tentados. Nem nós, pastores, nem vocês, ovelhas, porque o próprio Senhor Jesus Cristo foi tentado. Ele nos diz em 1 de Pedro 5, capítulo 5, versículos 8 e 9, diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para almoçar, para jantar, para fazer o lanche da tarde. Ele está em todos os momentos ao teu derredor, tentando te devorar. Versículo 9 diz assim: resisti-lhe firmes na fé. Então, ele disse resistir firme na fé, porque o inimigo, ele vai tentar com as suas mentiras, já que ele não pode tocar na sua salvação, ele vai tentar através de mentiras, ele vai gerar mentiras, e ele vai tentar enganar você de certas situações. Por isso, eu te digo nesta noite, que quando uma pessoa se converte,
ela na realidade ela tem uma batalha diária. Ela tem uma batalha no dia a dia, que é algo que tem que fazer parte do povo de Deus. Porque é o bem e o mal, um contra o outro. O mal querendo destruir o bem. A luz e as trevas. A luz mostrando o caminho e o inimigo tentando confundir através das trevas. O amor e o egoísmo. Deus mostrando o seu amor e o diabo o seu egoísmo. Você sabe que a questão da tentação é algo comum e costumeiro em um povo, em uma nação e na igreja. Porque, como eu disse antes, Jesus também foi tentado. Ele diz em Hebreus 4, versículo 15, diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ele foi tentado as suas fraquezas, a nossa semelhança. A única diferença de Jesus é que ele não pecou. Essa é a grande diferença. E Deus não quer que você, na hora da tentação, você peque. Por isso, a graça de Deus é que vai dar esta força na hora da tentação. Porque, irmãos, o problema não é a tentação. Porque Jesus também foi tentado. O problema é você cair no pecado da tentação. Existe uma expressão, um pensamento, que diz que um passarinho, ele pode dar muitas voltas sobre a sua cabeça. Mas você não pode permitir que ele faça um ninho sobre ela. Então, qual é o tipo de tentação que nós estamos sujeitos? Porque o pastor também é tentado. O bispo é tentado, o rabino é tentado, o padre é tentado, as ovelhas são tentadas. Primeiro nós temos as tentações sexuais. Eu queria dizer para vocês que quando Deus fez o sexo era bom, era uma coisa boa. Deus fez como uma coisa boa. O que acontece é que os homens que fazem de maneira errada. Fazem com a pessoa errada. Então, quando as pessoas erram, são tentadas sexualmente, elas sabem que se houver a consumação, vai ocorrer a queda. E as consequências, elas são violentas, elas são grandes. Então, eu queria que você soubesse que uma é a tentação sexual. O segundo tipo de tentação que existe é a lascívia. Se você não sabe o que é a lascívia, é a mesma coisa que luxúria. Nós vivemos num mundo cheio de lascívia. A atração, todas as pessoas têm. O que acontece? O problema é que depois da atração vem a lascívia. A lascívia leva um homem, leva uma mulher a ter uma fé emocional, uma fé sentimental. E ela se apaixona por um homem casado ou por uma mulher casada. E depois que isso acontece, ela não tem forças para se erguer se ela não tiver a graça de Deus. Amém? Então eu queria que você visse que se você não tiver constante, se você não tiver ali perseverando na graça de Deus, você quando tiver esse tipo de tentação, eu espero que você não tenha, eu espero que você não peque, se você estiver seguro na graça de Deus, você não cai. Amém? Algumas pessoas perguntam por que os bispos desse ministério, por que a bispa Solange, o bispo Rai, o apóstolo Miguel Ângelo, os pastores, por que nós temos uma boa reputação? Por que as pessoas falam tão bem das nossas vidas? É porque somos pessoas ilibadas, pessoas que não se metem em confusões, pessoas que não se metem em falcatruas. Por isso, nós dizemos que Deus é fiel,
Por isso, em 1 Coríntios, existe um versículo, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, que diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Então eu queria dizer que quando você chega para um pastor e fala assim: mas pastor, mas bispa, no meu caso, eu queria dizer para você que toda tentação é humana. Toda tentação é humana, mas Deus é fiel. Diga comigo: Deus é fiel. Deus é fiel. Amém? Eu sei que vocês não estão acostumados com esta pregação, com a minha palavra. A palavra de Deus diz ainda, continuando o versículo, Edmilson, por favor. Pelo contrário, e não permitirás das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a podeis suportar. Deus sempre deu forças para que essas pessoas, para que esses bispos, esse apóstolo que a gente fala tanto, para que esses pastores nunca tocassem no dinheiro alheio, nem no sexo alheio, e nem na glória de Deus. Vocês podem imaginar quantas Marias Madalenas estiveram no pé de Jesus? Ele foi tentado tantas vezes, que chegou um momento que ele mesmo, quando estava tentado, ele fala assim, ele mesmo disse: fui tentado a toda sorte de tentações. E teve um momento que ele chega para Deus e fala assim: Pai, eu não aguento mais, livra de mim este cálice. Ele queria abandonar este projeto, ele queria abandonar o projeto, mas ele cai sobre si e ele fala: não seja a minha vontade, mas a tua vontade acima da minha. Então, todos nós somos tentados, mas a graça de Deus, ela nos dá a saída. A graça de Deus é a garantia, ela dá o escape, ela vai além das nossas forças. Nenhuma situação é única. Deus dá sempre condições, pela sua graça, de suportarmos qualquer intensidade que seja de tentação. Glória a Deus por isso, porque Deus está conosco todas as vezes. Você tem que descansar nisto. É a graça de Deus que faz isso. Ela já fez por você. Porque o rabo de saias e rabo de calças existem aos montes para tentar homens e mulheres. Tentações de dinheiro, tentações de tocar na glória de Deus, as vaidades humanas. Mas Deus disse: a minha graça te basta, a minha graça te dá o escape. Eu queria dizer para você que nós já conhecemos a primeira situação, que são nas tentações. Queria mostrar para vocês a segunda situação, que a graça de Deus nos garante. A graça de Deus nos garante quando nós, eu e você, estamos cansados. A pessoa, quando está cansada, ela é muito vulnerável. Então, eu queria falar para vocês que Elias, um dia, depois de uma batalha, ele matou mais de 450 profetas de Baal. E depois que ele saiu dessa batalha, ele estava cansado, ele foi para o deserto, ele se deitou embaixo de uma árvore, e ele colocou a cabeça sobre uma pedra e disse para Deus: eu quero morrer. Ele estava cansado e ele estava vulnerável. E sabe de uma coisa que nós cristãos lutamos muito? É que nós queremos, no dia a dia, nós queremos ser certinhos com a nossa vida. Nós queremos ter uma vida, uma linha reta. Nós queremos ser corretos. Mas há aqueles que falam: para quê? Para que ser correto? Para que ser justo? Todo mundo faz,
todo mundo rouba, mas eu tenho que te dizer nesta noite que nós não somos todo mundo. Nós somos pessoas diferenciadas nessa terra. Nós conhecemos a graça de Deus. Por isso nós temos que ter sim uma vida correta, uma vida sem mentiras, uma vida sem falcatruas. Esta causa, este esforço que nós temos que fazer todos os dias, é um esforço que é santo e que agrada ao nosso Deus. Amém? Amém, glória a Deus. Olha que Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 4 e versículo 8, diz assim: é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até a própria vida. Paulo diz que quando ele esteve na Ásia, as tentações eram tão grandes, as guerras eram tão grandes, e eles achavam que eles iam morrer. Ele achava que ele ia morrer, mas ele diz depois no versículo 9, diz assim: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Versículo 10, o qual nos livrou e nos livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, que ainda continuará a livrar-nos. Isto é a graça de Deus. Ele não livra uma vez só, Ele livra para sempre, porque a graça de Deus garante. Você está entendendo? Isso é graça de Deus. A lei manda você começar a jejuar, a lei manda você manda você fazer sacrifícios, você lamber o pó da terra. E aí, a lei, ela quer, na realidade, é uma mentira da tradição. A lei é uma mentira da tradição. Isso não tem nada a ver com a nossa posição em Cristo Jesus. Amém? O pastor Ricardo falou aqui domingo passado que a lei se encerrou. A lei se encerrou em Cristo. Teve um basta. Agora nós vivemos a época da graça de Deus. Nós vivemos a graça de Deus. Amém? Ele, o Espírito Santo, Ele continua a livrar-nos. É Ele sempre que nos dá o escape. Nós temos que pensar que isso é a perseverança da graça de Deus. O homem que foi mais persistente nesta terra, aliás, não é o homem, os homens que foram mais persistentes nesta terra, na Bíblia Sagrada, foram dois homens. O primeiro foi Moisés, que ficou 40 anos com a família no deserto, tirando o povo do Egito para a terra prometida. E depois ficou mais 40 anos. Ele nunca desistiu. Sabe por quê? Êxodos 3, 11 e 12 diz assim: então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Ele vivia na lei, por isso, deste monte. Então, eu queria dizer para você, meu amado, que Moisés nunca desistiu. A graça de Deus era com ele. Amém? O segundo homem foi Noé. Noé era um velhinho, seus 120 anos, aproximadamente, um idoso, que Deus falou que ele tinha que construir uma arca, colocar a sua família lá dentro, colocar um casal de todas as espécies sobre a terra de animais. E esse velhinho de barbas brancas, não tinha naquela época Presto Barba, não tinha Mac 3, aquele das 3 lâminas cortantes, não tinha barbeador elétrico, era aquele velho barbudo, bem idoso. E as pessoas, ele estava ali construindo aquela arca porque ele tinha habilidade para fazer aquilo.
Ele tinha um tempo para fazer aquilo, por isso ele tinha que ter velocidade. Ele resistiu a todo tipo de pessoas que passavam por ali. Os vizinhos passavam e falavam: e aí, Noé? Tudo bem? Tudo bem. Ele continuava, porque as pessoas ridicularizavam aquele homem, porque o rio mais próximo que tinha da casa dele ficava a 120 milhas, ou seja, a 300 quilômetros mais ou menos de distância. A Climatempo lançou um boletim ali falando que não havia previsão de chuvas para aquela época, para aquele local, naquele momento. E aí passava um outro e falava: e aí, Moisés? E aí, Noé? Tudo bem? Tá, o teu barco vai ser um motor de polpa? Vai ter quantos HPs? Ou vai ser a remo? Então as pessoas infernizaram esse homem até não querer mais. Este homem, vocês sabem da história, depois veio uma nuvem, Deus colocou uma nuvem escura sobre os céus, e começou isso, levou a um dilúvio. E aí nesta hora, pessoas corriam de um lado para o outro, batiam a cabeça para lá e para cá, porque elas queriam uma solução. E sabe o que aconteceu? Você sabe da história no livro de Gênesis, que entrou na arca Noé, mais 7 pessoas da sua família e os animais. Você já conhece essa história. Noé andava com Deus. Noé descansou no Senhor. Então o que Deus está dizendo à igreja? Filipenses 2, versículo 13, diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. E se Deus é quem efetua, é por graça. E a boa vontade de Deus, é a boa vontade dele, é a graça de Deus. Então Deus garante na hora da tentação, Deus garante na hora do cansaço, e Deus garante em uma terceira situação. E essa terceira situação que Deus garante é quando nós temos problemas e dificuldades. Amém? Você crê nisso, você tem que crer nessas coisas, porque se você não crer, você não vai chegar a lugar nenhum. Você não vai conseguir trilhar a sua etapa e chegar ao final dela. Você tem sonhos, você tem idealismos na sua cabeça, na sua mente. É Deus quem coloca o querer e o efetuar. Por isso você tem que crer que a graça de Deus te basta, que na graça de Deus você vai chegar ao fim. Todos aqui têm um tipo de problema, um tipo de dificuldade. Eu tenho, você tem. Passamos noites às vezes sem dormir, tomando lá o nosso chá de camomila, nossa vacileira para que nós mantemos a nossa calma. E nós, muitas vezes, nos desesperamos. Mas no livro de João, capítulo 16, versículo 33, diz assim: no mundo, vamos para a parte B, estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 14, 27 diz assim: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então Jesus está dizendo para você nesta noite: não pode haver surpresas, não pode haver sustos, tá? O mundo ele é mau, o mundo jaz no maligno, diz a palavra de Deus. Então você não pode ter surpresas na sua vida, porque os dardos inflamados vão ser lançados contra a tua vida, mas você pode subsistir a isso, você pode se sustentar, porque você conhece a graça de Deus. A graça de Deus, ela te dá esta segurança. Então dificuldades, obstáculos, lutas, problemas, mas o pior de tudo é que quando esses problemas chegam até a sua vida, eles chegam e você às vezes nem sequer os plantou. Você vai vendo esses problemas chegando, esses problemas vão se avolumando, e você muitas vezes é inocente, não tem culpa disso. Chega alguém, abre uma ferida, coloca o dedo ali, e você vai dizendo: eu não mereço essas coisas. Então como que a graça de Deus, ela pode sustentar na hora em que você é tentado? Na hora em que você está cansado, ou na hora que você está de frente para esses problemas que parecem para você insolúveis? É que Deus diz na sua palavra, Deus diz na sua palavra, que a graça de Deus te basta. Deus diz que essa poderá ser a noite da sua vida. Deus diz
No livro de Isaías, no Velho Testamento, no Velho Pacto, Deus nos fala em Isaías 41, capítulo 41, versículo 10, diz assim: não temas. Vai vendo o que Deus tem para a tua vida. Eu sou contigo. 2, não te assombres. 3, eu sou o teu Deus. 4, eu te fortaleço. 5, eu te ajudo. 6, eu te sustento. Graças a Deus por isso. O Senhor está dizendo que é a minha graça que basta. Não é a graça do pastor Bill. É a graça de Deus que te basta. No Velho Pacto ele já dizia isso para a tua vida. Ai, pastor, mas eu estou enfrentando uma luta na minha vida familiar, na minha vida profissional, na minha vida sentimental. Deus disse: não temas. Deus disse: não temas, eu sou contigo, eu te sustento com a minha destra fiel. Aplauda o Senhor nesta hora, porque esta é a tua garantia. Dê glória a Deus por isso. O melhor está por vir, o melhor está por vir. Ele diz no versículo 11: eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Tem gente indignado contra você? Não se preocupe, vão ser envergonhados. Serão conduzidos a nada, diz a palavra de Deus, e os que contendem contra ti perecerão. Versículo 12 diz assim: aos que pelejam contra ti busca-los-ás, porém não os acharás, serão reduzidos a coisa de nenhum valor, e os que fazem guerra contra ti. Versículo 13: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Não temas, o Senhor é por ti, Ele te ajuda. Não seja qual for o tipo de situação, o que você estiver enfrentando, seja complicações, dificuldades, tentações, se você estiver cansado, Deus te ajudará. Versículo 15 diz assim: eis que farei de ti um trilho cortante e novo, armado de lâminas duplas. Os montes, os problemas trilharás, moerás, e os outeiros reduzirás a palha. Tu os padejarás, e o vento os levará, e o redemoinho os espalhará. Tu te alegrarás no Senhor, e te gloriarás no Santo de Israel. Amém! Aleluia! A mão do Senhor te livrará. Isso é a graça de Deus. O jejum não te livrou, o sacrifício não te livrou, o preço que você pagou perdendo uma noite lá em cima do monte, isso não te livrará nunca. Ele disse que foi a mão do Senhor que te livrou. A mão do Senhor significa graça. Você pode me perguntar tantas coisas sobre a minha vida que você não conhece. Aqueles que têm mais intimidade comigo, com a minha esposa, com a Jaque, sabe que por quantas vezes nós passamos por tribulações, quantas vezes o inimigo tentou lançar dardos contra as nossas vidas, mas o Senhor disse: não temas, Bill, eu sou contigo, a minha graça te sustenta. Por isso eu estou aqui nesta hora, neste lugar, porque a graça de Deus é que tem me sustentado. Quem conhece intimamente a minha vida, sabe que a graça de Deus está me sustentando e me suportando nesta hora. Amém? Ele reconstrói a vida destruída, Ele faz a emoção sofrida ser levada, Ele faz esquecer o passado escuro, Ele monta finanças novas sobre a sua vida, Ele tira a amargura, Ele restaura a paz no casamento, Ele tira o susto do confuso. Deus garante com a sua graça. Hebreus 10, 23 diz assim, Ele diz: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Diga: eu não vacilo. Eu não ouvi. Eu não vacilo.
Tá bom, tá melhorando. Abra sua boca comigo e diga: quem fez a promessa é? Fiel. É? Fiel. É o quê? Fiel. E se é fiel, ele não pode falhar. Amém? Deus está no controle da sua vida. Amém? Hebreus 4:9 diz assim: portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Amados, se os seus problemas estão além do teu controle, se você já perdeu o controle da sua vida, a graça de Deus é a solução. A graça de Deus te dará vitória. Hoje a ajuda de Deus, ela vai se manifestar na tua vida. Ela já está se manifestando enquanto você está aqui sentado. Ela já está te ajudando. Amém? 1 de Pedro 1:13 diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Não é por lei, não é por sacrifício, não é por jejum, não é ficar a noite sem dormir, é a graça de Deus. Esta graça está sendo revelada deste altar nesta noite. Amém? 1 de Pedro 5:6 diz assim: rogo igualmente aos jovens, sendo submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Você está sendo exaltado nesta noite. Você está sendo exaltado nesta noite. Você está sendo exaltado nesta noite. A graça de Deus não é por sacrifício, é o repouso na graça de Deus. Isto está sendo exaltado na sua vida nesta noite. Você vem aqui, você que nos assiste, você tem que saber isso. Você tem que saber que aqui há uma grande família espiritual. Que aqui neste ministério, você tem Ele. Tome esse ministério para te ajudar em oração. Você não está sozinho nesta luta, nesta batalha. 2 Coríntios 12:9 diz assim: então ele me disse: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Não sou eu, não é a minha capacidade, é a graça de Deus. A graça de Deus é que te basta. Amados, você tem que entender que estão esperando por nós mais de 7.000 promessas. Elas estão ali, esperando por nós. Nós temos que tê-la na nossa mão. Nós temos que fazer parte dessas 7.000 promessas, mas não na vida eterna somente. Nós queremos aquilo que eu falei para vocês no começo. Eu quero ver vocês em glória nesta terra, nesta vida. Amém? Eu queria dizer para vocês que a mensagem, graças a Deus, está chegando ao final. Vocês devem estar falando agora, vocês vão falar amém, glória a Deus. Isaías 40:29-31 diz assim: Deus faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. 30, os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças e sobem com asas como águia. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Eu sou um desses que caminha e não se fatiga. Eu sou um desses que renova as minhas forças no Senhor. Eu subo com asas de águia e vou, porque nós somos uma família espiritual bendita sobre esta terra. Amém? Portanto, você que está aqui esta noite, construindo a sua vida para a eternidade, são estas as boas novas da graça de Deus que garantem que você tenha sucesso. Aquela pessoa que entrou aqui esta noite, desenganada, talvez pela medicina, saiba que Deus já te curou nesta noite. Se você entrou aqui porque há uma porta de emprego que você está buscando, saiba que ela está se abrindo nesta hora. Aleluia. Eu creio, Jesus.
Aleluia, Jesus. Você que está sofrendo por uma depressão violenta, você que está sofrendo algum tipo de pressão no teu trabalho, no teu emprego, você que foi abandonado, que se sente abandonado, você talvez que tenha se divorciado, que está se sentindo que agora está sozinho, estou largado, não tenho ninguém, você que se sente envergonhado da vida, saiba que a graça de Deus é suficiente. Se você veio aqui esperando no Senhor, a graça de Deus, meu amado, ela te diz nesta noite: está consumado. A porta está aberta. Mas pastor, Satanás colocou uma tranca. Deus desfaz essa tranca. Mas pastor, no meu emprego, Deus colocou uma porta de bronze imensa. Com o sopro de Deus, ela já caiu por terra. Mas as situações, elas são tão difíceis. Deus está fazendo de você um trilho com lâminas duplas. Saiba nesta noite que se você estiver sendo envergonhado, qualquer que seja a situação, saiba que Deus te dará dupla honra. Ele está moendo, você está sendo transformado nesta lâmina, nesse trilho cortante, e Deus está moendo, está destruindo, está desfazendo, está acabando com esta situação, com esta montanha de problemas que você está enfrentando. Saiba que Deus vai transformar esta montanha em uma campina verde. Você verá a glória de Deus manifestada sobre a tua vida. Qual é a garantia disso? Qual é a garantia disso? Diga comigo: a graça de Deus. A graça de Deus. Mas pastor, você é um jovem tão novo, só não tem cabelos, mas a idade. Você já teve algumas dessas experiências? Eu já tive algumas experiências como esta, e eu posso dizer para vocês: Deus não falha. Deus não falha. Os que esperam no Senhor, Ele não disse os que esperam no pastor Bill, Ele não disse os que esperam na bispa Solange, no pastor Ricardo, no pastor Maurício. Ele não disse isso. Aliás, eu queria dizer para você que neste ministério não há idolatrias. Não há idolatrias com a bispa Solange, com o bispo Rai, com os pastores desse ministério, com as pessoas que sobem nesse altar para louvar o Senhor. Aqui, nesta igreja, Jesus é em primeiro lugar. Amém? Os que esperam no Senhor, ainda que tenham, como eu, o seu currículo tendo sido entregue em mais de 100 empresas, ainda que você se ache que não é correspondido ou correspondida no amor, ainda que você se considere abandonado, espera no Senhor esta noite. A nossa dependência está em Deus. Quando um homem não sabe como agir, Deus é sábio. Deus age violentamente. Deus é sábio. Ele luta Ele luta as tuas batalhas, e Ele quer te livrar das tentações, dos cansaços e dos problemas. Eu queria colocar novamente aquele versículo Isaías 41:15 que diz assim: eis que farei de ti um trilho cortante e novo, armado de lâminas duplas. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros reduzirás a palha. O inimigo tem que saber que você acredita nisso. Diga comigo: reduzir a palha, moer e trilhar. Aquilo que parecia para você assustador.com é palha nessa noite. Amém? Eu não estou aqui brincando com você. Você tem que acreditar nisto. É uma atitude de fé. Ou você se lança na graça de Deus, ou você vai ser moído e vai ser cortado pelas lâminas deste mundo.
Você quer ser consumido? Você quer ser moído e cortado pelas lâminas cortantes desse mundo? Ou você vai reagir? Ou você vai dizer, é por graça? É por graça. É por graça. É por graça. Assim seja. Assim será, porque assim disse o Senhor nesta noite. Amém. Amém. Fique de pé. Fique de pé no seu lugar. Nós vamos orar ao Pai. Nós vamos orar. Eu vou pedir para que o louvor venha aqui à frente já. Venha com um sorriso nos lábios. Você que é do louvor dessa igreja. É um privilégio estar aqui. É um privilégio subir a este altar. Feche seus olhos nesta hora. E você que está passando por qualquer uma dessas situações que tem tentado te envergonhar, te cortar, te desestimular, te derrotar, fale com Deus nesta hora, porque não é por força, mas sim pela tua graça. Senhor bendito e amado, tu disseste que seria um dia muito importante para a vida e para a história de muita gente. Muitos chegaram aqui moídos pelos trilhos, pelas lâminas duplas, e agora estão sendo transformados em lâminas. A tua graça é a garantia de que tudo que foi ensinado para a igreja e para o mundo não voltará vazia. Não pode voltar vazia. Nunca retornará vazia. Porque a graça de Deus é a minha graça. A minha graça te basta. Não acredite em mais nada. Não acredite em mais nada. Acredite na graça de Deus, no suprimento. Os americanos dizem the sustain grace, a graça que sustenta, a graça que sustenta a vida. Curas estão sendo processadas, estão acontecendo nesta noite. Esta palavra não volta vazia. Esta palavra não volta vazia. A graça de Deus está fazendo uma obra completa na sua vida, no teu corpo, na tua mente, nas tuas emoções, nos teus sentimentos, nas tuas finanças, na tua família. Receba a provisão da graça de Deus e descanse nesta graça. Descanse nesta graça, pois a graça, ela não falha, para a glória de Jesus. E todos aqueles que creem, digam amém. Digam amém com força. Amém. Aplauda o Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus por esta noite. Glória a Deus por esta palavra, vinda diretamente do coração de Deus para este ministério, para esta igreja, para você, internauta da graça de Deus. Receba no seu coração, na sua vida. Antes de nós louvarmos, eu passei um pouquinho do horário. São 10h05. Estenda sua mão ao altar. Que os anjos do Senhor nos levem em paz. Que a graça e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam constantes e permanentes na vida de todo aquele que ama o Senhor Jesus. Boa noite a todos. Nós vamos louvar agora. Você que tem que sair, que tem que tomar condução, que tem que ir à livraria, faça. E não se esqueça que sábado tem aqui o Festioquê. Você que sair, você que se desligar agora deste momento de louvor,
Vire para o irmão que está ao seu lado e diga, aquele que é firme, diga assim: a graça de Deus não falha. Amém. Louvemos ao Senhor. Amém, Ciro? Vejo que a vitória do Senhor chegando aqui neste lugar. O povo acreditou, o povo profetizou, e a vitória veio em nome do Senhor. Vejo que a vitória do Senhor está chegando aqui neste lugar. O povo acreditou, o povo profetizou, e a vitória veio em nome do Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Vejo Deus presente aqui neste lugar, operando em nossos corações. É por graça, a graça te basta. Não devemos nunca duvidar, mas podemos ali descansar. Descanse no Senhor. Que a vitória é nossa em nome do Senhor. Essa casa será chamada casa de oração. E essa casa será chamada casa de amor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Boa noite a todos, até sábado, não feste o quê? Você não vier sábado, venha domingo, um culto memorável, a palavra do Pai. Amém, boa noite. Amém, glória a Deus.